queridos amigos, internautas que nos acompanham pela Rádio Web Cobem, caras amigas e amigos aqui presentes, Deus seja conosco, nos envolva nas suas bênçãos, nos abençoe através da sua proteção, por intermédio dos Espíritos bons. Narra uma história antiga de tradição persa que um grande comerciante que havia se tornado próspero na região do Irã, aquela região de tradição muçulmana, da antiga regiões associadas ao Iraque, Arábia Saudita e tantas outras, cujas terras ele possuía, algumas das terras, porque possuía um grande patrimônio que ele conseguiu reunir, organizar e mais tarde investir todo em uma grande mansão, em um palácio, um verdadeiro palácio, que ao mesmo tempo era uma propriedade rural, bastante abrangente, grandiosa. Esse homem, que de vez em quando conhecido e comentado na região, tinha o hábito, aliás, como era o hábito da religião, receber peregrinos que passavam em viagem, e a tradição do Oriente costuma recomendar, inclusive no Alcorão, oferecer hospedagem, oferecer acolhimento na própria casa aos peregrinos estrangeiros que passavam por ali. É algo cultural, é tradição. E Ali Rafel, conhecido na região, um dia, como era de costume, era de hábito, recebeu um monge que ali passava, um sábio, que tinha tradição budista, que estava associado às práticas espirituais do Oriente. E ali passou pela região e ele ofereceu, como era de habitual, a sua hospedagem, a sua casa. O homem jantou com ele, com a sua esposa e com seus filhos. E numa conversa aqui e acolá, numa sala bastante requintada, atraente, cuja temperatura era mantida com uma lareira acesa e crepitante, depois de se alimentar razoavelmente, o religioso perguntou a Ali Rafel: permita-me perguntar ao Senhor, o senhor se considera feliz? Ele disse: sim, eu triunfei na minha vida, venci os desafios desde o início da minha juventude, consegui aquilo que o mundo pode proporcionar. Mais tarde fui vitorioso na minha carreira e nas minhas ambições. Consolidei família, construí uma propriedade sólida para que na velhice eu possa repousar, descansar e desfrutar dessa propriedade. Mas, sobretudo, minha família, os meus filhos, tudo sorri para mim. Resultado, é claro, do esforço próprio, das minhas tentativas, das minhas noites mal dormidas, mas eu sou pleno, eu sou feliz. E o outro, então, pergunta: então, eu queria lhe perguntar o seguinte, porque isso tem sido muito comentado nas regiões que eu tenho passado. Você já esteve a contemplar um diamante? Ele disse: não, eu sou comerciante, eu tenho ouro e prata, tenho recursos monetários, mas diamante não.
Pois é, em algumas regiões, inclusive aqui próximo, há uma sensação em busca de alguns locais, algumas minas de diamantes. Inclusive, alguns foram achados na cidade próxima onde eu passei, que eram diamantes negros, que são considerados os mais valiosos do mundo. Já viu? Eu já vi. Já peguei nas mãos. Os diamantes é como se quando você colocasse nas mãos, você pegasse um astro do céu e contemplasse nas próprias mãos. Os claros parecem que você está segurando o próprio sol. E os escuros, algo ainda mais belo, ainda mais profundo, ainda mais atraente e sedutor. Homem, você que é um homem rico, que é um homem que tem condição, tem que conhecer essas maravilhas, colecioná-las. Você tem condição, você tem recurso. E depois acabaram a conversa, já estava em altas horas da noite, o homem foi se recolher aos seus aposentos, o hóspede foi encaminhado a um quarto adredemente preparado para ele, muito bem preparado para ele, e ali ficou. No dia seguinte, antes do jejum, do café da manhã, o sacerdote, antes de ir embora, olha para Ali Hafed e diz: lembra-te dos diamantes dos quais eu te falei na noite anterior. E se foi. A partir daquele momento, aquele homem que se considerava pleno se perturbou, perdeu a paz, ficou profundamente confliteado. E depois de tentar localizar alguma coisa ali próximo da região, a ir à cidade próxima, ele resolveu começar a viajar para encontrar diamantes. Fez uma primeira jornada, alguns meses. Não satisfeito, fez uma segunda jornada. A esposa e os filhos, os mais velhos, já adultos, jovens adultos, prestes a se casar. Mas alguns mais novos ainda eram pequenos, precisavam da presença da mãe que não podia acompanhá-lo. E ela, necessitada também de ajuda, ele resolveu começar a vender algumas posses, algumas terras, e mais tarde, inclusive, vendeu a própria propriedade para custear algumas viagens, alguns investimentos e compra de outros territórios a fim de escavá-los, a fim de buscar uma mina de diamantes. Deixou a esposa e os filhos na casa do irmão, portanto, o seu cunhado dela, e viajou, foi adiante. E passou tempos viajando, até que, depois de alguns anos em viagem, ele contraiu uma enfermidade em uma dessas peregrinações e nem conseguiu voltar a casa e morreu. A tradição diz, no entanto, que aquele mesmo monge budista, anos depois, passa pela mesma cidade. E lembrando-se do Senhor que o atendeu com tanta hospitalidade e o acolheu na sua casa, resolveu passar pela mesma residência. Reconheceu-a de antemão. E ao pedir guarida, foi acolhido, mas, para sua surpresa, reconheceu que o anfitrião era outra pessoa. Era o atual proprietário da casa que havia comprado do seu antigo dono, do seu antigo proprietário. E ali ele começou a entabular dialogar, dizer que conhecia o anterior proprietário, que estabeleceram uma relação de amizade próxima com ele. A casa havia sido levemente modificada. A sala onde ele havia jantado agora se abriu para um quintal, o antigo quintal, aliás, que formou agora uma espécie de sala específica de refeições ao ar livre. E ali naquele antigo quintal, conversando com o novo amigo, o monge olha ao lado, pede licença, um pouco surpreso, e resolve caminhar ali. E contempla surpreso que ali se encontrava uma quantidade gigantesca de diamantes. Ele pega um,
a maioria escuros, e disse: eu não me engano, se trata de diamantes. O dono disse: deixe de bobagem. Essas pedras sempre existiram aí. Os camelos que eu tenho aqui passam e bebem água em cima delas. Não tem nada a ver. Homem, eu estou emocionado. Trata-se de diamantes negros. Trata-se de pedras preciosas. E a história diz que naquela região se descobrira, a partir daquele momento, a mina de Golconda, considerada a maior mina de diamantes do mundo. Daquela mina saiu os grandes diamantes que enfeitaram as coroas da nobreza russa e da nobreza britânica. Ali saiu o diamante Príncipe Charles, da Inglaterra. Ali saiu os maiores diamantes mais famosos, como Koh-i-Noor, os diamantes Orloff e tantos outros. E Ali Hafed havia vendido a sua propriedade para buscar algo que se encontrava dentro da sua própria casa. A história que Joana de Ângeles narra na obra Garimpo de Amor, que serve de tema para o nosso tema e alguns temas desse mês da casa, no prefácio da obra, ela se refere a essa história sem mencionar o nome do personagem, falando de uma forma ao seu estilo. A história ilustra muito bem essa ânsia, essa busca do ser humano de conseguir a plenitude aonde a plenitude não está. De buscar a satisfação, a harmonia e a aventura justamente onde ela não se encontra, ignorando que ela está ao seu alcance, que não necessita de viagens exteriores, de buscas externas, mas sim de uma viagem interna, de uma viagem interior. Como dizia o mestre Yogi Sri Aurobindo, a humanidade que já fez a aeronáutica, que já fez viagens aquáticas, ainda não realizou a psiconáutica, a viagem psíquica para dentro. A história de Ali Hafed, que está presente na cultura persa, ilustra a excelência do amor. Porque assim é com o amor. O amor quase sempre é localizado exteriormente. O amor quase sempre é situado como uma busca por algo que se vai possuir. Uma busca de uma satisfação que se deve gozar. O amor quase sempre é buscado de uma forma que gera frustração, insatisfação, ansiedade, insaciabilidade. Assim é o amor. A lição da história fala do tema universal da humanidade. Porque não há outro tema que é tão ventilado na literatura e na poesia, na cultura geral e na mitologia, na tradição das artes, inclusive as artes contemporâneas, com a tecnologia. O amor sempre é um tema debatido, batido, explorado. O amor é um desafio a ser alcançado. Não é por outra razão que ao longo dos tempos a humanidade tem compreendido o amor de maneira diferente e especial. Tradicionalmente falando, o amor quase sempre é associado à experiência afetivo-sexual, à experiência dos casais. Não que não haja também amor nessa experiência, o há e muito. Mas é apenas uma faixa, um aspecto da experiência amorosa. Em que pese há muitas experiências amorosas, que são apenas experiências de libido, experiências do desejo, e não necessariamente de afeto. Porque o amor tem a ver com o vínculo do sentimento. E às vezes a experiência é apenas da sensação. Não que não possa surgir um sentimento a partir de uma experiência sexual. Pode. Tudo é possível. E às vezes a experiência sensorial, erótica, sexual, são os passos primitivos do futuro sentimento. Como escreveu o espírito André Luiz, na obra No Mundo Maior,
A fera que lambe o filhote é a futura mãe que carrega o filho nos braços. Porque tudo se encadeia, e dos instintos mais primitivos, mais tarde, se desenvolverá o sentimento profundo de afeto. Das manifestações iniciais do instinto e do desejo, esse instinto e esse desejo, diz Emmanuel, em uma outra obra, não serão destruídos, serão modificados e reeducados. A partir deles, se transformará em outros sentimentos. Aliás, foi isso que o Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, quando aborda o amor, vai dizer que o sentimento são os instintos transformados e elevados a grandes alturas. E que no princípio o espírito só tem instinto, mais tarde sensação, mais purificado e instruído sentimentos, e no ponto ápice dos sentimentos está o amor. E ele diz, não me refiro ao amor no sentido vulgar da palavra. Porque o problema da expressão amor é que o amor é uma palavra que foi usada por várias expressões. E ele diz, me refiro àquele sol que condensa as aspirações da humanidade, esse sentimento elevado que fez Jesus pronunciá-lo, e a partir de cujo momento os mártires tremeram de alegria e desceram à arena para serem assassinados. É esse amor que condensa as mais nobres aspirações do ser humano. Ou poderíamos dizer que a palavra amor não fala de várias coisas, mas fala de um sentimento em níveis de maturidade diferente. Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, vai dizer que há o amor juvenil, há o amor infantil e há o amor de maturidade. O amor infantil é aquele amor em que a criança acredita que a mãe é um pedaço dela. É um amor egóico. É o amor que quer apenas se locupletar, se satisfazer. É que se considera o centro das coisas, considera-se que todas as situações estão aí para me atender. Que na fase infantil é importante que assim o seja, porque faz parte da construção. A construção egóica, a construção psíquica da criança. A ideia de que não há separação entre ele e a figura materna, por exemplo, entre ele e o mundo. O mundo é um oceano onde ele está para atendê-lo. Porque é isso que ele viveu na intimidade intrauterina. Um oceano que o atendia a todo momento. Que tinha banheira de hidromassagem e temperatura adequada. Alimentação sem esforço, olha que beleza. E claridade na medida certa para não prejudicar a vista. Não precisava nem de protetor solar. Mas o amor de maturidade, existe traumas, e o trauma do nascimento é o primeiro trauma. Ter que chorar para receber comida. Ter que sentir carência para buscar. E por incrível que pareça, esse sofrimento simbólico da criança, que simboliza o sofrimento de todos nós, são experiências que a vida nos oferece para buscar expressões mais altas desse mesmo sentimento. Entendê-lo em maior profundidade. E do amor egóico a gente passa o amor juvenil, que já não é o amor de querer apenas ser agradado, mas um amor de reciprocidade. É o amor que ilustra muito bem os enamoramentos juvenis, que tem reciprocidade. Eu amo até uma intensidade, se o outro também me der da mesma forma. Se a pessoa tirar 50%, eu tiro também. É o amor do casal que diz eu te amo. Esse viu é para esperar a resposta. E se a pessoa diz, de 15 em 15 dias eu também. Já acabou o amor. É o amor, como diz a psicanálise, que é quando a gente fala, eu amo você, no fundo a gente está querendo dizer, eu quero que você me ame. Que é muito diferente. É esse amor, naturalmente, que vai amadurecer no amor de maturidade, que Joana de Ângeles chama, que é aquele amor que já não precisa de negociação comercial. Eu te dou e você me dá. Eu só lhe dou se você me der reciprocidade. É o amor que já se completa por se doar. E esse é o símbolo da evolução do ser. Quanto mais ele ama, mais livre ele é. No fundo, amor, no sentido espiritual da palavra, tem a ver com liberdade. Por quê?
Já notaram que a criança tem livre-arbítrio menor que o nosso? Ele tem um repertório, a criança tem um repertório de comportamento mais limitado. E à medida que ele amadurece, o repertório vai enriquecendo e ele tem uma autonomia maior para fazer escolhas. Mas a escolha, por exemplo, de uma criança de 5 anos está limitada ali ao seu repertório de consciência, de compreensão das coisas e de condição de atuar no mundo. Esse é o símbolo da evolução do ser. Ele tem limitações porque está subordinado às suas necessidades e às necessidades de atendê-lo. À medida que a alma ama, ela se torna mais livre. Gandhi dizia isso de uma forma especial. Ele dizia: não permito que ninguém me agrida. Porque se alguém me ofender e eu ficar ofendido, é porque aquela pessoa está conseguindo controlar a minha vida. O que faz, eu me desestrambelho. Então, quando alguém me ofende, eu deixo a ofensa com a pessoa. E se alguém me elogia também demais, eu também sei que não sou aquilo. Eu sou o que sou e não o que os outros dizem que eu sou. E isso me dá liberdade. Eu me lembro de uma história que eu li de um senhor que ia numa banca de jornal. Na época de jornal, hoje é digital, né? Mas na época de jornal, ele ia na banca de jornal, pegava, comprava o jornal, e o dono da banca de jornal lhe tratava sempre de maneira descortês, mal-humorada, agressiva, às vezes grunhindo de mau humor, e ele sempre gentil. Em alguns momentos ele pagava o jornal, o homem jogava assim no chão. Um sujeito que não aguentou ver aquilo disse: escuta, eu vejo você aqui de manhã de vez em quando passando, e já vi você sendo maltratado mais de uma vez por esse sujeito. E você continua vindo aqui? Sim, eu moro aqui perto. E você continua tratando esse sujeito dessa forma? Ah, se fosse eu, ele já ia ver a minha cortesia com ele. Eles não, continua. Eles, mas por que isso? Porque ele não vai conseguir mudar a minha vida. Eu vou continuar tratando bem até ele se cansar. Porque se ele conseguir mudar e me fazer uma pessoa reativa, agressiva, ele está conseguindo me manipular. O mau humor dele faz mal a ele. Quando é que a gente vai ter essa liberdade? Quando é que a gente vai ter essa condição? O amor, no fundo, me torna livre. Esse amor espiritual mais elevado me faz, como Jesus dizia, não importa o que você faça, eu continuo o mesmo. Essa é a ideia. Eu não sou reativo às suas intempestivas mudanças. O amor, portanto, dá uma autonomia interior ainda não devassada. Mas é um tema universal e que ainda é compreendido ao longo dos tempos apenas no sentido mais sensualista. Tanto é que o deus do amor na mitologia grega, Eros, era um cupido, filho de Afrodite e de Hermes, segundo a maioria das tradições, embora os mitólogos divirjam, que estaria sempre com um arco e flecha para pescar os corações. O cupido, portanto, que tem essa compreensão da cupidez humana, da sensualidade, da deus Eros, do erotismo. Essa é a ideia que passou ao largo, que ficou presente como amor apenas isso. E é por isso que Freud, na psicanálise, e mais tarde o seu discípulo que divergiu dele, Wilhelm Reich, na bioenergética, vão falar do amor no sentido apenas sexual. Que a criatura vive neuroses, repressões, couraças e somatizações emocionais, porque não se permite viver o fluxo do amor, que para eles era apenas a experiência sexual, a experiência sensorial. E é por essa razão que a gente vê quase sempre o amor, nesse aspecto, sendo romantizado e idealizado, que muitas vezes não corresponde ao real. Já notaram que os amores românticos são lindos, porque os dois não convivem? Abelardo e Heloísa, olha que linda história da Idade Média. O tio de Heloísa, enciumado, mandou emascular Abelardo, castrá-lo e encaminhou-a a um convento. Dante Alighieri e Beatriz, que escreveu a Divina Comédia em depressão, apaixonado por Beatriz, que foi impedida de ter um relacionamento com ele. Romeu e Julieta, é lindo, porque os dois se matam. Já pensou? Romeu e Julieta convivendo juntos? Ele reclamando do cartão de crédito? Ela dizendo que ele não fica em casa, que só quer saber do futebol? Todo aquele encanto acabava. Então, se matou por amor, que é um grande equívoco. O amor que se mata não é amor. É o amor do ego.
Porque quando o indivíduo está em crise de muito sofrimento, que opta ou por idealizar o suicídio, a ideação suicídia, quando toma conta do sujeito, sem fazer juízo de valor, porque já fizeram muito juízo de valor do suicídio. Suicídio é coragem, tirar a própria vida é coragem, suicídio é covardia. Eu não entraria nem para um lado nem para o outro. Eu diria que a experiência da ideação suicida é uma experiência sempre egóica, narcisista. Porque o sujeito que está em desespero no momento de cometer o autoextermínio da própria vida, ele não consegue sair do próprio drama e perceber o que é que ele vai deixar nas pessoas que ele mais considera, nas pessoas às quais ele tem mais valor. Se naquele momento ele tiver um segundo para raciocinar e pensar e voltar atrás, ele não faz. Racionalmente ele não faz. Na grande maioria dos casos. Com exceção de alguns casos particulares, especialmente de transtorno psicótico, por conta do rompimento com a realidade e de uma alienação. Mas, de maneira geral, a pessoa não pensa naquelas pessoas significativas que vão sofrer. Porque se ela pensar, ela vai dizer, não, minha vida não está fazendo sentido nenhum. Mas por eles, eu não vou me suicidar, porque eu sei o que eu vou gerar de destruição neles. Eu não vou me matar, já ouvi isso várias vezes, eu não vou me matar por eles. Então, esse amor egóico ficou muito presente ao longo dos tempos. A verdade é que Jesus abordou o tema do amor, como ninguém abordou como ele. A tradição antes dele já falava do amor à família, na China de Confúcio, de Lao Tse. Nas grandes tradições do Oriente já se falava ao amor aos pares. No próprio judaísmo da antiga Palestina, há a referência de amar aos pais, amar a família, amar aos irmãos de raça de Israel. Era assim que era compreendido o amor. Quando o doutor da lei aborda ele, no Evangelho de Mateus é descrita essa abordagem. Doutor da lei, portanto, a gente está falando de alguém estudioso do Torá. É uma conversa, portanto, de mestres. Alguém que é estudioso diante de um mestre. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Às vezes a gente não consegue entender o contexto. Jesus então diz, amarás a Deus acima de todas as coisas. Está colocando de maneira diferente o primeiro mandamento de Moisés, mas ali está sintetizado o amor a Deus acima de todas as coisas. E ama ao teu próximo como a ti mesmo, porque esse é semelhante ao primeiro. Em verdade, como era um diálogo sobre a lei, Jesus estava citando mandamentos da lei. Tanto amar a Deus acima de todas as coisas, está presente na lei, muita gente não sabe, mas o amor ao próximo, como a si mesmo, está presente também no judaísmo. Não era algo especial, diferencial e original de Jesus, o amor ao próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, Moisés escreve, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era o texto. A interpretação oral, que era a prática hermenêutica de entender o texto da lei nas discussões entre os rabinos, é que Moisés queria dizer, ama ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo era família, sobretudo os pais, e no máximo os irmãos de raça. Aqueles que eram judeus. Tanto é que se dizia que era necessário amar ao próximo e aborrecer o estrangeiro. Ou odiar o inimigo. Porque o inimigo não era próximo. O estrangeiro, o gentio, não era próximo. Jesus, no entanto, diferencia a sua doutrina e consegue explicar a profundidade do amor que ele ensinava, quando mais tarde, no mesmo Evangelho de Mateus e em outros, como o de Lucas, ele diz, ouvistes o que foi dito. Ouviste, tradição oral. Você não vai encontrar essa frase no texto do Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Não está presente essa frase. Ouviste, é a tradição oral. Era o que se discutia nas escolas de rabinos. Ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Ouvistes isso. Eu, porém, disse ele, vos digo. Aí ele disse algo que não há antes dele. Não há nenhuma referência, nenhuma raiz antes dele, como Jesus falou. Eu, porém, vos digo, amai os teus inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? As pessoas de má vida fazem a mesma coisa, se amam reciprocamente e emprestam-se reciprocamente. Quanto a vós, se quiserdes ser perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus, ama os bons e os ingratos.
como o Pai faz chover sobre os bons e os maus. Olha que colocação. O ciclo da natureza não pergunta, hoje eu vou botar o sol, ou vou chover, depende do meu humor, depende de como as criaturas estão. Não. A ideia do Pai que está nos céus fazendo chover e fazendo nascer o sol é fazer a sua parte. Faz a sua parte. Ama teu próximo como a ti mesmo, mas ama ao inimigo. O amor aos inimigos aí é no sentido daquilo que a gente falou da liberdade. De eu conseguir fazer o bem, de eu conseguir agir com bondade, ainda que não receba a troca, a reciprocidade. É eu conseguir dispensar a retribuição. É eu conseguir me libertar de receber algo em troca. Esse é o diferencial, porque esse amor torna a pessoa livre. O Evangelho fala em amor a si mesmo. O Evangelho fala em amor a si mesmo. Ama teu próximo como a si mesmo. A referência que Jesus fez ao Antigo Testamento. Mas a verdade, a grande verdade, é que o amor a si mesmo é um tema difícil de ser entendido também. Aliás, amar a si mesmo de maneira profunda é muito difícil. É um desafio. No Evangelho quase não há uma referência assim tão explícita. Mas há presente na doutrina de Jesus, porque ele não tinha condição de explicar de maneira profunda o amor próprio, o amor a si mesmo, de uma maneira profunda, porque não havia elementos, não havia compreensão psicológica para se entender na época. Ele mesmo falou que havia lições que estavam reservadas ao futuro. Mas dentro da doutrina dele, o amor a si mesmo está presente. Só que não com essas palavras e não de uma maneira tão clara assim. Em toda a doutrina de Jesus, ele fala amor. Ele fala em amor, tanto é que os espíritos dizem a Kardec, o amor resume em completo a doutrina de Jesus. Resume em completo. Mas ele fala em amor de uma forma que a humanidade não entendeu. As religiões cristãs não entenderam. Porque em todos os momentos ele fala de interiorização. O reino de Deus está dentro de vós. As parábolas de Jesus, todas elas remetem a uma busca interior, a uma busca da dimensão interna nossa. Isso não foi compreendido a ponto da teologia medieval, aliás, as teologias antigas, medievais e até pós-medieval, ao longo das épocas, considerar que viver o Evangelho de Jesus é tentar amar a Deus e ao próximo se desprezando, se maltratando. E a gente tem, ao longo da tradição, inclusive na Idade Média, a tradição dos flagícios, a tradição das autoflagelações, a tradição do automartírio, e nós vemos o cristianismo entrar por uma distorção, por uma deturpação incrível a respeito da mensagem de Jesus, uma deturpação até hoje não totalmente superada. A ideia de que para eu viver a Deus, viver o Evangelho de Jesus, eu amo a Deus, amo o próximo e me desprezo. E assim, toda religião foi assim. Não foi à toa que a psicanálise, com os primeiros discípulos de Freud, alguns se levantaram contra a religião. Freud já era rebelde em relação à religião, porque entenderam que a religião maltratava os seus fiéis, neurotizava, e realmente a religião que Freud conheceu era assim, neurotizava, deixava pessoas recalcadas, confliteadas, em função do conflito dos seus líderes, quase sempre conflitos sexuais, que transferia para os seus seguidores. E nós vemos ao longo das épocas esse erro, a ponto de alguns autores da psicanálise dizer que o Evangelho de Jesus é o maior castrador da humanidade. Veja que equívoco. Mas era a compreensão do Evangelho que era passada. É que a própria personagem de Jesus convidava as pessoas a serem infelizes, porque reprimia a possibilidade das pessoas serem felizes no mundo. Olha que falta de compreensão, que desconhecimento da verdadeira essência do Evangelho. As escolas psicológicas, de maneira geral, se levantaram no passado contra qualquer tradição religiosa. Porque conseguiram perceber, aliás, com justiça, com sabedoria, que como é que você ama a Deus e ama ao próximo se desprezando. Existe um antagonismo aí. Como é que você odeia e ama ao mesmo tempo, se esses sentimentos são conflitivos? Se esses sentimentos se anulam? Como é que você ama odiando-se a si mesmo?
Porque quem odeia a si mesmo acaba transferindo esse ódio de alguma forma, em conflito, em paixão, em carência, em projeção da imagem, em desejos, em transferências psicológicas. Aí o outro tem que ser perfeito comigo, já que eu não sou, porque eu sou coitadinho, o outro tem que ser o exemplo, e aí eu sou super exigente com o outro, por falta de auto-amor. Porque quando eu me amo profundamente, eu passo a me dar o direito de perceber as minhas fraquezas, para inclusive poder melhorá-las e modificá-las, e ao me conscientizar disso, eu passo a dar o direito ao outro também ter fraquezas, e a ser tolerante com as fraquezas alheias. Ora, o amor próprio, ao longo dos tempos, foi muito mal compreendido. E a religião, quando falava de amor próprio, falava como sinônimo de vaidade. A pessoa que tem amor próprio é uma pessoa egóica, uma pessoa narcisista. E esse conceito é um conceito antigo de amor próprio. Realmente, a definição de amor próprio antigamente era assim. A psicologia fala de amor próprio no sentido da autoestima, mas mesmo na ciência psicológica, a autoestima da psicologia é uma autoestima materialista. O que também é uma falta de auto-amor no sentido profundo da palavra. A psicologia materialista diz assim: se satisfaça como pessoa e esqueça o resto. É uma autoestima que é acompanhada futuramente de remorso, de consciência de culpa. Veja como o tema é sutil e delicado. Porque essa autoestima tem algo a ver com narcisismo e, por incrível que pareça, quem é muito narcisista justamente não se ama. Quem é muito vaidoso, justamente é fraco, é frágil. Porque basta alguém falar isso, a pessoa se magoa, fica humilhada, fica melindrada, fica chocada. Quem é muito exibicionista, não ama a si mesmo, ama a imagem, ama a aparência. E gosta mais da aparência do que de si. A aparência que os outros vão ver. Quem se expõe e se exibe demais, muitas vezes nem se respeita. Imagine se ama. Então veja que são conceitos muito difíceis. Allan Kardec aborda a expressão amor próprio em um momento da sua obra. Na obra O que é o Espiritismo, há um diálogo de Allan Kardec com alguém que tenta bater boca com Kardec. É um diálogo, inclusive, hipotético, mas que tenta bater boca com Kardec para Kardec convencer ele que o Espiritismo é certo. E Kardec dá uma aula de sabedoria no diálogo com o outro, dizendo que não estava ali para convencer ninguém, que ele estava convencido. E quem quer convencer o outro, justamente é porque não está convencido de si mesmo. E por insegurança procura convencer o outro. Mas quanto mais a gente tenta convencer o outro se acha importante, é aí que não se convence. Que é um jogo psicológico muito, muito engraçado, muito interessante. E aí Allan Kardec, em determinado momento, o sujeito diz assim, me permitam ler: há mais interesse em convencer-me a mim do que você supõe. Permite que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma das minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar das suas opiniões. Kardec respondeu: o Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas sensibilidades do amor próprio. A me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da educação e das conveniências, apenas concluirei que o Senhor é um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes que os outros fiquem com os defeitos, do que compartilhar deles. Vede, só por isso, que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Então veja que ele está usando a expressão amor próprio no sentido do melindre, no sentido do amor ao ego. Né? Joana de Ângeles utiliza a expressão amor próprio mais no conceito atual, que não era o conceito da época que Kardec utilizou, a definição que Allan Kardec utilizou. Joana de Ângeles utiliza o conceito de amor próprio, o conceito que a gente utiliza. Ela vai dizer no capítulo que nos serve de tema: literalmente, amor próprio pode ser definido como sendo aquele que o indivíduo se devota a si mesmo, a forma ideal de buscar a renovação interior, olha só, de progredir moral e emocionalmente, de construir o edifício das realizações que aformoseiam, embelezam o caráter e planificam em profundidade. Joana está conectando amor próprio com melhoramento interior. Ou seja, quando você lê aquela frase que Kardec definiu os espíritas, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, os bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por se melhorar, por ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aquilo é uma definição de auto-amor, de amor próprio. Quem se ama quer se melhorar.
Quem se ama não se envolve com os vícios, com as perturbações. Quem se ama se preserva. Quem se ama se cuida para crescer. Não tem nada a ver com vaidade. Não tem nada a ver com egoísmo, com narcisismo. Quem se ama se ilumina por dentro. Porque o amor é uma lâmpada. Nos ilumina porque tem luz dentro dele. O amor é como forno. Irradia calor, mas já aqueceu-se primeiro. Se aqueceu internamente. Então, amor próprio, no fundo, é a base da iluminação e, portanto, do amor verdadeiro em relação ao próximo. Porque caridade é uma luz que beneficia o outro, mas que nasce dentro de nós. Joana vai dizer que o amor é uma terapia, a única, aliás, de dentro para fora. Porque todas as outras terapias, sejam médicas, convencionais, sejam alternativas, esotéricas, holísticas, qualquer terapêutica é sempre de fora para dentro. O amor é a única terapia que nasce dentro do indivíduo e se irradia. É um perfume que causa bom odor, mas que o sujeito primeiro fica perfumado. Ele carrega o perfume dentro dele e irradia. Amor próprio tem a ver com autocuidado. Amor próprio tem a ver com autopreservação. Amor próprio tem a ver com eu não vou me destruir emocionalmente. Vocês já imaginaram a ideia do amor próprio como sendo, ou melhor, como sendo narcisismo, vaidade? Ou por outro lado, a ideia de que o ideal é eu pensar nos outros e esquecer de mim mesmo? Onde é que isso tem lugar? Eu preciso até pensar em mim mesmo para poder ajudar o próximo. Eu preciso, inclusive, olhar para mim mesmo para me melhorar como pessoa. Do contrário, eu vou ajudar o próximo de maneira imperfeita. Porque se eu não me melhoro, eu não consigo fazer o bem de maneira melhor. Eu vou fazer o bem de maneira imperfeita. Então, para me melhorar, eu preciso me olhar. Para eu modificar aquilo que não está bom em mim, eu preciso primeiro me conscientizar disso. Primeiro aceitar que eu tenho. Aceite suas imperfeições, para a partir daí trabalhá-las, a fim de melhorá-las. Então, se eu me nego a mim mesmo, como eu vou poder me melhorar? Como eu vou poder ser uma pessoa melhor e mais feliz comigo? Alguém vai dizer, mas os santos que chegavam a sofrer pelo outro. Mas aí não é uma atitude de eu sou obrigado pela vida, ou é porque eu estou vivendo a vida alheia, estou só vivendo os problemas do outro. E vivo a vida alheia e me desprezo e fico infeliz com isso. Não, ali foi assim, eu quero me doar em relação ao próximo e conscientemente eu faço isso e me enriqueço. Foi uma atitude deliberada e consciente, aí é diferente. E pelo grau de maturidade deles, eles se iluminaram ainda mais. Foi uma atitude que eu fazendo isso, eu cresço comigo. Eles não se descolaram de si mesmos. Eles não ficaram vivendo o problema do outro, resolvendo o problema alheio, porque isso é falta de auto-amor. E outra coisa, é prejuízo para o outro. Eu vejo pessoas assim, eu não consigo me melhorar espiritualmente, porque eu vivo vivendo a vida da minha filha, resolvendo os problemas dela. E eu pergunto, quando desencarnar, e o seu guia espiritual perguntar para você, o que é que você fez de você? De mim eu não fiz nada não, porque eu fiquei vivendo a vida dela. Se Jesus ficasse apenas vivendo a vida dos apóstolos, não teria dado a mensagem que deu. Se ele ficasse preocupado com os problemas de Judas, com as fraquezas de Pedro, com as instabilidades de Tomé e com os problemas de cada apóstolo, ele não teria se concentrado na grande lição para iluminar todos. Então, é diferente de eu ficar vivendo a vida alheia e tentando resolver o problema que o outro não quer resolver. O amor ao próximo é eu ajudo, eu ilumino, eu estimulo o progresso do próximo. Mas se eu, para ajudar o próximo, eu preciso me destruir espiritualmente, alguma coisa está errada. É que nem eu vejo, meu namorado está usando drogas, mas eu vou ajudar ele, daqui a pouco está drogada também. Porque a gente não consegue descer ao pântano e estender a mão para ajudar o outro a subir. A gente se contamina e o outro também com chantagem emocional. Se você me ama, use também. E aí, por amor, aspas, a gente gera uma atitude de auto-desamor. E também de desamor em relação ao próximo, porque isso não é amor, é paixão para agradar.
Então vejamos como essa questão é sutil. Uma atriz norte-americana, eu li recentemente, uma atriz conhecida, com direito a Oscar, etc. Me permitam não dizer o nome dela, por uma questão de respeito. Ela fez 35 cirurgias plásticas, inclusive tirou 2 costelas para ficar com a cintura mais fina. Eu fiquei pensando nessa criatura, comecei a orar por ela. Porque eu fiquei com a pena dela. Porque eu fiquei pensando, o dia que ela acorda com um cravo ou com espinha na cara, como deve sofrer essa criatura? Vocês acham que isso é auto-amor? Isso é amor a si mesmo? Eu não estou aqui negando a possibilidade da pessoa se melhorar, dar uma melhorada na aparência, ou ficar com aquela cara de cabra morta. Nada contra. Quando o Chico Xavier apareceu com peruca, porque começou a ter um problema e que deixou ele calvo, inclusive um problema epidérmico, muita gente não sabe, feridas inclusive na cabeça, e ele colocou que peruca, o movimento espírita começou a dizer que ele estava vaidoso demais, olha que coisa. E ele ficou conflitado na época. Emmanuel disse, Chico, continue, porque não assustar os outros com sua feiura é também caridade. Então, ele se manteve. Quer dizer, nada contra você dar uma melhorada, por gostar de você, você também cuidar da sua aparência. Nada de tudo. Mas viver em função da aparência, não querer envelhecer, viver fixo. Se eu preciso maltratar a mim mesmo para cuidar da roupa, alguma coisa está errada, porque eu estou dando valor mais à roupa do que a mim. O corpo é uma roupa para o espírito. O espírito mergulha e veste-se do corpo. A roupa precisa ser tratada, eu não preciso rasgar minha roupa que chega aqui esculhambado. Eu posso cuidar da roupa, mas se eu dou mais valor à minha roupa, a ponto de me sacrificar, alguma coisa está errada. Se eu sacrifico o espírito que eu sou, em função da roupa na qual eu estou, alguma coisa está sofrendo um problema. Essa é a vaidade, que é muito frágil, que se magoa facilmente. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que era forte quando se fazia fraco. Porque a humildade, na verdade, ele tem uma força de não se magoar, de não se exaltar, de não se ofender. Eu me lembro de uma terapeuta britânica, já contei aqui, a doutora Lerner, que quando ela recebia um paciente seu, que ela percebia que tinha um complexo de superioridade, um narcisismo demais, ela, na primeira sessão de terapia, ela já recomendava um laxante para a pessoa. A pessoa passava uma semana de desinteria, desarranjado. Na semana seguinte da sessão, voltava humilde, pedindo bênção a cachorro. Porque depois de uma boa diarreia, a pessoa já perdeu a dignidade, né? Ora, amor a si mesmo é autoconhecimento. E autoconhecimento a gente também entende errado. A gente entende autoconhecimento como fazer uma lista de defeitos e de virtudes. Isso é só o passo inicial. Isso é o aspecto mais simples. Autoconhecimento tem a ver com uma experiência de conseguir conviver consigo. Conviver com a própria consciência. Já notaram como a gente não convive? A gente vive para lá, para cá, e faz um monte de coisa. Porque o mundo material tem isso. O mundo material você sai daqui, aí vai, faz compras, faz mercado, vai para restaurante, come, compra um monte de coisa, aí comida no dia seguinte. Só que quando você chegar no mundo espiritual, saindo do mundo físico, não vai ter supermercado, não vai ter manteiga nem bife para você comprar. Você é obrigado a conviver consigo. E se você não consegue conviver consigo agora, alguma coisa está estranha. Porque você pode até pedir para o mundo espiritual na próxima encarnação, reencarnar, longe de determinadas pessoas. Aquele sujeito eu não quero nem ser vizinho. Quero reencarnar longe. O mal que ele me fez. Você até pode pedir isso. Mas você não vai pedir no mundo espiritual. Eu quero reencarnar longe de mim mesmo. Não dá. Então é uma experiência que tem a ver com uma construção, amor próprio tem a ver com construção pessoal lenta, com exercício de autoconhecimento, exercício de se conhecer, o esforço de se aceitar, de modificar-se para melhor, porque à medida que eu vou me modificando para melhor, eu vou gostando daquilo que eu vou fazendo. Se eu sou uma pessoa que o tempo todo estou insistindo nos próprios equívocos, das coisas bobas às coisas mais graves. Eu marco um compromisso com alguém, eu não vou. Aí eu marco de novo, não vou. Aí eu me atraso. Aí eu não me compareço. Ora, aí tem uma situação que eu preciso comparecer, mas eu fico nervoso, eu fico inquieto, aí eu prefiro fugir. No fundo, com essas sucessivas escolhas inadequadas, eu vou dizendo para mim mesmo que eu não sou confiável.
eu vou dizendo para mim mesmo que eu não posso ser confiável, porque eu sou instável. Isso vai estabelecendo uma baixa autoestima, porque eu não confio em mim mesmo. Eu próprio não confio na minha palavra. Então o amor a si mesmo tem a ver com reforma moral, iluminação de consciência, melhoramento pessoal, e à medida que eu vou melhorando, eu vou me sentindo melhor consigo mesmo. Certa vez uma pessoa aqui nessa casa me abordou dizendo que quando eu era jovem eu cometi um aborto. E ainda me recordo da cena na clínica de um obstetra famoso aqui, porque existe isso, né? Por debaixo do pano se faz abortos clandestinos, inclusive em clínicas especializadas de profissionais renomados. E eu fiz esse aborto e eu não me esqueço da cena, porque eu ainda vi o feto. 5 meses de gestação. Eu vi ele se mexendo. E aquilo não sai da minha cabeça. E ele diz, você era jovem, você era imatura, você pode refazer sua vida. Ah, mas você não acha que é um erro? Isso é outra coisa. Que não é uma atitude das mais adequadas, mas você não precisa ficar se martirizando. Primeiro que não resolve o problema. Abra-se ao amor. Porque qualquer equívoco dos mais danosos que seja, e eu não estou concordando com a prática do aborto, eu só não sou juiz e fiscal de condenar as pessoas que abortaram, porque todos nós temos equívocos semelhantes e temos limitações para superar. Eu estou dizendo que vale a pena, com o amor, se renovar, porque o amor, como disse Jesus, cobre a multidão de pecados. O mal que eu faço, eu vou diminuindo e diluindo com o bem que eu vou praticando. E não necessariamente eu preciso sofrer, mas a vida vai me propiciar experiências para eu regularizar aquela situação que ficou mal colocada. Jesus, de todas as suas mensagens, para concluir, em um momento especial, falou de alto amor, que para mim é a sentença dele que mais ilustra esse alto amor, quando ele falava que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz tem a ver com essa luz que eu acendo de dentro para fora, que vai diminuindo a escuridão. E, aliás, quanto mais escuridão há no mundo, mais a luz é importante, mais a luz é valorizada. Não faz sentido aqui fora eu acender essas luzes ao ar livre, porque já tem iluminação. A luz se faz importante nas trevas. E por fim, já contei aqui algo que eu acho que ilustra de maneira bem bonita o alto amor ou amor próprio, que é uma história veiculada na internet que diz que certa vez um mendigo nas ruas de Paris, em determinado bairro que ficam alguns mendigos solicitando ajuda, ele era cego e resolveu colocar uma placa para ali se situar em destaque e chamar a atenção das pessoas que podiam ajudá-lo. As pessoas passavam ele, olhavam a placa e diziam, que desgraçado, e não ajudavam, e passavam adiante. Porque a placa era frases de lamúria e de lamentação. E em qualquer situação, a gente normalmente não fica alegre com queixas. A queixa deprime quem queixa e perturba quem está ouvindo. E ele colocava essas frases, eu sou miserável, eu sou cego, eu não tenho nada, não tenho ninguém, me ajude por favor. As pessoas passavam e inspirava repulsa. Até que alguém aconselhou a ele que aquilo ali era deprimente. Ele pensou e disse, já sei. E resolveu escrever uma outra frase. Solicitou um amigo que escrevesse a frase que ele disse. E aquele mendigo começou a ficar conhecido nas ruas de Paris. A ponto de um profissional de marketing ir até ele e disse, rapaz, essa frase, que criatividade, hein? Você tem uma originalidade. Eu trabalho numa empresa de marketing e propaganda, você não quer fazer parte não? Ele disse, depende do quanto você vai me pagar. Ele disse, é assim? É porque eu recebo aqui na rua, depende do salário que você vai me pagar. Ele disse, quanto é que você recebe? Você acha que eu vou dizer para o imposto de renda me pegar? Não, não é assim não. Vamos com calma. E aí ficaram conversando e chamou-lhe a atenção. A frase dizia assim, é primavera em Paris. As flores desabotoam e abrem em um arco-íris colorido. A brisa suave da primavera leva o perfume das flores para todo lugar. E a atmosfera de Paris fica romântica, bela e ideal. Mas eu não posso enxergar. Essa era a mensagem que ele passava.
e aquilo sensibilizava as pessoas, que ele doava altas somas. Alto amor. Alto amor tem a ver com superação de autopiedade, autocomiseração. Ser feliz e irradiar essa luz, para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Muito obrigado, muita paz.